Hoje, como já falamos e estamos acompanhando através da liturgia, segundo a tradição cristã, nós estamos comemorando o Domingo de Ramos, esse domingo em que temos, segundo aquilo que os evangelistas registraram, como entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ou Domingo de Ramos, domingo que se dá início à Semana Santa. E os evangelhos, eles narram com detalhes a recepção de Jesus como Messias por parte da população, visto a ansiedade do povo em relação à libertação de Israel. É importante ressaltar logo no início da nossa mensagem que entradas assim chamadas de triunfais, outros líderes também chamados de Messias já haviam feito, portanto, não era novidade para um povo que havia passado por inúmeras decepções. A novidade estava na forma como por Jesus a sua entrada em Jerusalém foi realizada devido à repercussão do seu ministério e como esta repercussão atuava no meio do povo e o que causava no meio do povo. Ali estava um Messias diferente de todos os demais que já haviam se apresentado. Enquanto outros entravam com seus cavalos e cavaleiros, Jesus decide entrar montado em um jumentinho, como símbolo da humildade, totalmente na contramão da realidade do seu tempo. Portanto, é a partir da experiência litúrgica do Domingo de Ramos que iniciamos também a Semana Santa, semana esta intensa na vida de Jesus. O mesmo Jesus que no domingo era recebido com mantos e palmas pela multidão que implorava Hosana, ou em outras palavras, salva-nos Senhor, é a multidão que alguns dias depois gritava crucifica-o, crucifica-o, optando por Barrabás. Para a Igreja de Cristo em todo o mundo, a Semana Santa carece ser uma semana de profunda e cuidadosa reflexão sobre a nossa caminhada cristã, sobre a nossa espiritualidade e sobre os nossos relacionamentos. O tema de mensagem desse mês, intitulado Unidade que Fortalece, é uma rica oportunidade para analisarmos a unidade da Igreja sob o aspecto dos últimos dias da vida de Jesus antes de sua morte. Sua entrada na história humana através da encarnação, bem como sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém, demonstra uma profunda preocupação divina com o bem-estar e a unidade do seu povo. O texto escolhido e lido é um texto distante desse período chamado de Semana Santa. Refere-se a um período específico do povo judeu que estava distante da graça divina, colhendo as consequências da desobediência por ter plantado a semente da divisão e não lutar pela unidade. Porém, uma cuidadosa análise do texto, exatamente sob a perspectiva da unidade, nos conduz à compreensão de que a unidade da Igreja faz parte do desejo divino desde os primórdios da humanidade. O que desejamos nesta manhã é analisar o texto proposto sobre a ótica da unidade cristã e, no momento propício, aplicarmos as lições à realidade que vivemos como igreja neste período de Quaresma, neste início de Semana Santa. Se não, vejamos um pouco o que acontecia no tempo do profeta Ezequiel.
Ezequiel foi um profeta que viveu junto com seu povo a miséria e o sofrimento do cativeiro. Havia sido deportado junto com as lideranças de Israel para o cativeiro babilônico em 597 a.C. Atuou durante mais ou menos 20 anos entre os exilados, anunciando o juízo, mas também a salvação que o Senhor desejava ao seu povo aflito. O texto fala, se assim podemos chamar, de dois países, não nações, resultado de guerras entre dois irmãos, Jeroboão e Roboão, reino do norte, reino do sul. E entre tantas consequências da divisão do país em dois reinos, citamos como exemplo famílias que foram divididas, separadas, não apenas agora pelo exílio, mas também devido a relacionamentos rompidos, sentimentos de mágoas, ressentimentos e ódio entre os irmãos. O profeta vive em esperança de não apenas presenciar o retorno e o reencontro do povo exilado com a sua terra, mas também que os dois reinos se reconciliassem, voltando a ser uma só nação. Ele parte do princípio de que não pode haver restauração divina e restauração plena sem reconciliação, sem cura advinda do perdão que gera a unidade, esta sim, conduzida pela própria mão de Deus. Aliás, a palavra mão aparece 7 vezes no texto que lemos. À luz do texto lido, podemos perguntar: como se tornar um diante de tantas razões e ou motivos que levaram à divisão? Seria isso possível tanto tempo depois? No olhar divino, sim, pois Deus não criou o ser humano para viver dividido e se dividindo, separando e separado, distante de pessoas que um dia já foram chamadas de irmãs. Há um investimento divino em favor da unidade do seu povo, em nosso caso, da Igreja de Jesus Cristo na terra. A vinda do Salvador e sua entrada triunfal na chamada Cidade Santa revelam a intenção divina de promover em cada um de nós o ministério da reconciliação. Na visão do Mestre, o crescimento espiritual do seu povo e da sua igreja somente acontece quando a busca da unidade é o objetivo maior a ser alcançado pela igreja na qual ele é a cabeça. O texto nos traz importantes lições, e eu quero rapidamente citar algumas delas, como por exemplo, em primeiro lugar, a unidade da igreja é resultado, ou somente será resultado de uma disposição mútua. Disposição mútua. Isso fica claro quando analisamos a partir do versículo 17 do texto que lemos. A expressão do versículo é: ajunta-os um ao outro. Há um imperativo vindo do próprio Deus. Deus determina uma atitude humana. Deveriam juntar os pedaços de madeira um ao outro, encaixando-os corretamente para a devida ligação. Portanto, o ato de juntar aqui é função humana, dada pelo próprio Deus ao seu povo através do profeta. É um ato simbólico, demonstrando a iniciativa divina em ensinar o povo ou ao povo o caminho da unidade. Os pedaços deveriam se encaixar, cada qual com o seu, fechando as frestas e promovendo a reconciliação e a unidade da nação. Deus convoca a nação para compreender a profundidade e a importância da atitude humana no projeto divino da unidade, deixando claro que aquilo que é serviço humano, Deus não o fará. Ambos precisavam dar um passo em busca da unidade. Era preciso aprender que o Espírito de Deus, assim como agiu no vale de ossos secos,
juntando um ao outro e produzindo vida, como temos nos versículos anteriores deste mesmo capítulo. Assim também o é com a vida humana. Porém, aqui é preciso disposição humana para que as partes quebradas se aproximem e se juntem. Deus deseja uma iniciativa humana, uma demonstração visível de que o ser humano deseja o derrubar de muros e o construir de pontes sob o cuidadoso e amoroso olhar do Criador. Mas há uma segunda lição também, além dessa disposição humana. E a segunda lição passa pela nítida lição clara de que a unidade é bênção do próprio Deus Criador. A unidade é bênção do próprio Deus Criador. Como dissemos, Deus deseja uma atitude humana, porém Ele mesmo luta pela unidade do seu povo. Era preciso compreender o agir de Deus na história em busca da unidade como sendo uma atitude de bênção, pois a unidade é desejo divino e abençoar é desejo constante da parte de Deus. Deus se sente feliz e alegre em abençoar o seu povo, no nosso caso, a sua igreja. O desejo divino é reunir os irmãos separados, para que ambos aprendam que o Espírito Santo une aquilo que o espírito humano divide, que o Espírito Santo reconstrói aquilo que o espírito humano destrói, que o Espírito Santo restaura relacionamentos que foram quebrados pelo espírito humano. O povo precisava compreender que não encontraria Deus através da busca da unidade, mas que encontraria a unidade através da busca de Deus. Ao buscar o Deus da unidade, a unidade seria encontrada. Usando a expressão do apóstolo Paulo aos Efésios, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Em outras palavras, não é o meu Senhor, não é a minha fé, não é o meu batismo, mas o nosso Senhor, a nossa fé e o nosso batismo que promovem a unidade do Espírito Santo. E aí chegamos à terceira lição que esse texto nos permite aprender. Se temos a disposição mútua, o desejo de Deus em abençoar, temos também a lição de que a unidade acontece quando permitimos, como igreja, quando permitimos ser pastoreados pelo próprio Deus. Permitimos ser pastoreados pelo próprio Deus. A colocação, a princípio, parece estranha. Como assim? Permitir ser pastoreado pelo próprio Deus? Afinal de contas, eu tenho e canto Deus como sendo o meu pastor, e pastor maior. O texto nos mostra, e outros também nos ensinam, que Deus esclarece ao seu povo, através do profeta, que o fato de o chamar de pastor não significa conhecê-lo e obedecê-lo como pastor. Na visão de Ezequiel e de outros profetas, é o próprio Deus quem assume o pastoreio do seu povo. Daí a expressão, terão um só pastor. Aqui temos algo estranho, para não dizer irônico. Israel e Judá se dividiram, mas continuaram adorando ao mesmo Deus. Algo interessante e, como disse, ao mesmo tempo estranho. Jerusalém ou Samaria? Onde adorar? O povo necessitava experimentar do cuidado pastoral do Criador, cuidado que restaura e reconcilia, seja qual for o grau de separação.
Deus ensina ao seu povo que ele não se divide, sendo hoje de Judá e amanhã de Israel, que hoje atende os povos do norte e amanhã o do sul. Ele continua sendo o mesmo Deus para ambos, para todos os povos, para todas as nações. Não há exclusividade para nenhum dos dois, pois ambos são amados pelo grande pastor. Irmãos e irmãs, falamos há pouco sobre a importância desse domingo, domingo de Ramos, início da Semana Santa. A chegada de Jesus à terra e sua entrada em Jerusalém teve como missão a unidade do seu povo e, consequentemente, da sua igreja. Cristo veio, entrou de forma triunfal, montado em um jumento, exatamente porque o mundo estava e está dividido. Como o próprio Cristo disse, segundo o registro do evangelista Mateus, referindo-se à cidade de Jerusalém: quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Portanto, necessitamos confessar que se não existisse divisão no corpo, não haveria necessidade do Filho de Deus ter vindo ao mundo. Se os povos, famílias e igrejas não se dividissem, não haveria necessidade de Deus colocar seu Filho na cruz. Exatamente porque a humanidade vive a se dividir, é que Deus fez com que seu Filho se tornasse gente como nós, para reunir nossos pedaços, como ensinou e realizou através e por intermédio do profeta. Mas agora podemos perguntar: por que nos dividimos tanto, seja nos relacionamentos, nas amizades, no exercício do trabalho, na vida pessoal, eclesiástica e familiar, e depois divididos, nos reunimos diante da mesa do Senhor, adorando ao mesmo Deus? Para que não haja divisão no corpo, é preciso a busca da unidade entre mente e coração. Não é possível compartilhar sentimentos e emoções sem conhecer o pensar e o sentir do próximo através da graça de Deus em nossas vidas. O profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 5, analisando a situação da nação, assim exclamou: toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Na visão do profeta, é preciso diminuir a distância entre mente e coração. Isso só será possível quando uma entrada triunfal do Filho de Deus acontecer plenamente em nossos corações e mentes, para que sejamos transformados e educados no caminho da unidade. Por quê? Porque dividir é uma tendência humana, unir é um ato do Espírito Santo de Deus. O mesmo Deus que agiu na vida do seu povo no passado, que colocou ordem ao caos na criação registrada pelo Gênesis, organizando a natureza da mais forma perfeita possível, deseja agir em nossas vidas, nos ajudando a juntar os pedaços que ficaram soltos pelo caminho. Deus deseja reconstruir e recolher os pedaços quebrados das nossas vidas, juntando-os de forma perfeita para vivermos na unidade do Espírito Santo diante das crises que a vida nos reserva. Deus é o Deus da reconstrução. Sempre sonhamos, falamos e pregamos a respeito de uma igreja próspera em seus ministérios. Porém, carecemos responder: o que temos feito para que haja unidade na vida da igreja de Cristo Jesus? Quais são as nossas atitudes concretas quando as crises se instalam, as divergências nos provocam e o nosso próximo se afasta, machucando o nosso coração? Uma das marcas da unidade da igreja é a paz, que nasce do seu real relacionamento com o príncipe da paz. O texto nos convida a isso. Deus, como grande pastor, assume o controle para que a
unidade aconteça entre os povos e estes vivam em paz. Porém, a unidade que gera paz na igreja e no mundo deve ser uma atitude diária de cada cristão. Não é algo fácil, porém é ordem de Jesus. O reformador João Calvino, em uma famosa carta enviada ao arcebispo de Cantuária, Thomas Cranmer, declarou que a falta de unidade da igreja deveria ser considerada como um dos grandes males da época, e assim ele afirmou: estando os membros da igreja divididos, o corpo sangra. Isso me preocupa tanto que, se pudesse fazer algo, eu não me recusaria a cruzar até 10 mares, se necessário fosse, por esta causa. Irmãos, irmãs, querida igreja, que muito mais do que mantos e palmas, possamos estender e abrir o nosso coração para que Cristo, ao passar, seja convidado a habitar em nós, fazendo morada que nos conduza com Ele para a eternidade. Que a nossa semana seja verdadeiramente santa, tomada por um desejo imenso de experimentar da graça divina, já vivenciando a experiência da madrugada da ressurreição, oferecendo a Cristo louvores e honras, e declarando em afirmação de fé que estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios para sempre louvar. Que assim Deus nos ilumine, para que sempre lutemos pela unidade da Igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.